família Cruz Maltina, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso gigante da colina. Eu me chamo Danilo e no vídeo de hoje vamos abordar diversos assuntos. O primeiro deles relacionados à saída de Vanderlei Luxemburgo. Foi correto da diretoria ter demitido o Luxemburgo? Quero saber sua opinião. E a chegada de um novo treinador? Qual seria a melhor opção? Alguns nomes já são ventilados. Zé Ricardo, Diniz ou Thiago Nunes? O que você pensa a respeito disso? Tem também a situação de Thales Magno. A diretoria, de maneira desesperadora, tenta vender a qualquer preço Thales Magno para poder salvar a lavoura. Tem ação também movida contra o Vasco que pode sofrer penhora no caso Dedé. Tem também a situação de reforços. Vamos falar se realmente Jean Carlos do Náutico pode estar chegando ao Vasco da Gama. Não sai daí, logo depois da vinheta, fique com a declaração do Luxemburgo e aí sim a gente entra com nossa opinião. Torcedor vascaíno, um prazer estar falando para vocês novamente, mas de uma maneira um pouco mais diferente, né? Uma maneira triste. Não conseguimos fazer a renovação do contrato. O Vasco da Gama entendeu que não deveria dar continuidade ao meu trabalho para essa temporada, não, que vai começar dentro do próprio ano, então uma coisa meio confusa, né? Então a diretoria do Vasco da Gama entendeu que não deveria continuar em função da reestruturação que o Vasco vai passar. E eu entendi que isso faz parte de um processo natural, normal do futebol. O Vasco foi para a segunda divisão, seu orçamento obviamente diminuiu bastante e a diretoria está fazendo tudo aquilo que tem que ser feito para uma reestruturação. E se entendeu que a renovação minha não cabia nesse momento do Vasco da Gama. Eu entendo perfeitamente e não saio daqui com nenhuma mágoa, muito pelo contrário, eu saio bastante feliz por ter tido a oportunidade de trabalhar no Vasco mais uma vez. Infelizmente, o objetivo meu de voltar ao Vasco da Gama, faltando 12 jogos, e as pessoas falando, mas você vai correr risco na sua carreira? O Vasco da Gama não é correr risco, muito pelo contrário, é um prazer muito grande. E a possibilidade de poder, em 12 jogos, evitar que o Vasco fosse para a segunda divisão era o objetivo principal. Então, as pessoas achando que vai macular a imagem, porque vai para o Vasco da Gama caiu. Quem não quer trabalhar nesse grande clube, nessa grandeza que é o Vasco da Gama, e poder contribuir de uma certa maneira? Eu acho que eu estaria contribuindo se mantivesse o Vasco da primeira divisão. Não consegui. Queria continuar, mas a diretoria entendeu pela reestruturação que não cabia o Vanderlei Luxemburgo nessa reestruturação. Eu também entendo que está natural, que é normal. Eles têm que fazer aquilo que cabe dentro do orçamento deles, naquilo que eles acham que pode ser feito. Bom, como vimos aí no vídeo, as declarações de Luxemburgo são muito claras. Ele manifesta a sua intenção em continuar no Vasco, participar desse processo de reestruturação que o Vasco vai precisar passar, reconstruir, né, o seu elenco, o seu futebol e até mesmo as ações e planejamento do clube, que precisa voltar urgentemente para a Série A na temporada que vem, mas a diretoria do Vasco achou por bem não renovar o contrato, né? O Vanderlei Luxemburgo que abriu mão dos salários nesses 2 últimos meses, como havia prometido lá na sua apresentação. Foram 11 jogos até agora, 2 vitórias apenas, 5 derrotas e 4 empates, né? Vanderlei Luxemburgo que assumiu o Vasco um risco muito alto para os dois lados, né? O Vasco tinha realmente chances ainda de se recuperar, mas precisava fazer uma temporada de um time que buscava a liderança do campeonato, né? Vencer aí pelo menos 50% dos jogos para poder se livrar de vez do risco de um 4º rebaixamento. Bem, da verdade é que Luxemburgo não conseguiu e fará a sua última partida hoje diante do Goiás pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa golear o Goiás por 12-0, que é praticamente impossível de acontecer, ou de repente torcer por uma combinação. O Vasco goleando o Goiás por 6-0 em São Januário e torcendo para que o Fluminense goleie o Fortaleza por 6-0 também no Maracanã. O Vasco tem que tirar uma diferença de 12 gols de saldo. Daí a gente entra e passa aí um flashback pela nossa
memória, né, de quantas goleadas o Vasco sofreu no campeonato para poder realmente chegar numa situação dessa e desesperadamente precisar de 2 goleadas numa mesma rodada, em São Januário e no Maracanã. Fomos goleados aí no passado pelo Ceará, pelo Grêmio, pelo Atlético Mineiro, pelo RB Bragantino. Foram gols que tomamos que está fazendo uma diferença absurda nessa reta final. Bem, na verdade também é que o Vasco foi extremamente prejudicado pelo VAR. Na partida contra o Bahia, contra o RB, na partida contra o Inter, contra o Flamengo. Essa última do Inter, que foi motivo de uma ação no STJD, tem novidades. O Vasco recebeu as imagens e áudios e, segundo o canal Atenção Vascaínos, é muito nítido realmente que Rodrigo Dourado estava impedido e gerou até uma discussão na cabine do VAR. Vamos aguardar para ver qual vai ser o posicionamento do Vasco em relação a isso, se vai conseguir de fato anular a partida. A verdade também é que só terá sentido uma nova partida contra o Internacional se o Vasco vencer essa rodada hoje diante do Goiás. O Vasco que não vence já há bastante tempo, né? Então precisa vencer de qualquer forma para ter sentido um futuro possível jogo contra o Inter, né? Mudando de assunto, vamos falar agora sobre a situação de Thales Magno. Thales Magno que sempre foi alvo das diretorias que passaram pelo clube, pelo menos a do Campelo e essa agora que está, para que ele seja realmente um ativo que seja vendido para fora do país. O que acontece é que pelo baixo futebol que esse time do Vasco jogou, pelo nível, né, realmente ridículo de futebol que o Vasco jogou, também, coincidentemente, o nível do Thales caiu bastante. Então houve uma desvalorização da nossa marca e também do jogador Thales Magno. Ele que foi alvo, né, do Krasnodar na gestão passada. Krasnodar chegou a oferecer 30 milhões de reais ao Vasco da Gama. Naquela ocasião era muito pouco pelo que o Thales vinha jogando. E agora esses 30 milhões está fazendo falta aí para a gestão do Jorge Salgado, que desesperadamente luta, né, vai lutar aí para vender o Thales Magno a qualquer valor. Eu acho até que pela incapacidade dessa diretoria de trazer novas receitas, de ir ao mercado conseguir novos recursos, qualquer valor que chegar pelo Thales Magno vai ser aceito, porque realmente o Vasco precisa, né, urgentemente de recursos para pagar os atrasados e também já para montar o elenco de 2021, né? Por falar em montagem de elenco e saída de Vanderlei Luxemburgo, alguns nomes aí são ventilados no Vasco da Gama. Fernando Diniz, melhor falando, que esteve no São Paulo e trabalhou inclusive com Alexandre Pássaro, é o nome mais forte aí para substituir Luxemburgo. Tem também alguns nomes aí correndo como opção. Zé Ricardo, né, também é um nome citado no clube, inclusive foi o nome que foi citado antes mesmo da vinda do Vanderlei Luxemburgo, mas foi descartado pelo peso que o Vanderlei Luxemburgo tem e também já tinha uma boa passagem pelo Vasco em 2019, isso tudo pesou e Vanderlei veio como opção. Outro nome que também está sendo discutido em São Januário é Thiago Nunes. Esse último eu já acho que realmente não tem muito sentido. Ele inclusive não teria, né, aceitado uma possibilidade de trabalhar no clube, inclusive na Série A. Não acho que aceitaria um trabalho na Série B. Acho que desses nomes, talvez o que realmente tenha mais força é o do Fernando Diniz, por já ter tido aí realmente um trabalho em parceria com o Alexandre Pássaro e tem uma boa relação com o diretor de futebol no passado, né, o gerente de futebol, melhor falando. A meu ver, se Vanderlei Luxemburgo não vai ficar, como já foi dito que não fica, e já foi, Vanderlei Luxemburgo já se despediu na Vasco TV, acho que o melhor nome seria talvez o do Lisca, né, que hoje dirige lá o América Mineiro. Acho que é um treinador que se encaixa aí para tirar o de melhor que esse elenco do Vasco poderá nos dar na temporada 2021. Mas acho que dificilmente pela nossa condição financeira o Lisca viria para São Januário, né? Vamos mudar de assunto e falar agora sobre essa situação de reforço, já que a gente está falando de montagem de elenco. O jogador Jean Carlos do Náutico foi sondado, né? O Vasco buscou informações, tem interesse no jogador, mas o Vasco já tem concorrência, né? E tem também obstáculos em relação à contratação do Jean Carlos. Os concorrentes são Sport e Ceará, 2 times que estão aí na Série A e vão dificultar a contratação do Jean Carlos para o Vasco, né? Outra questão que pesa também é a situação financeira do Vasco.
O Náutico certamente vai buscar uma compensação financeira para que o jogador deixe, né, o time lá do Recife. Detalhe é que o Vasco, mais uma vez, não tem capacidade nenhuma, né, de disputar contratações, e agora com times, por exemplo, do Nordeste. Bahia já era um time realmente em que os jogadores viam possibilidades reais, né, de jogar e receber. Agora o Vasco tem aí realmente outros dois times do Nordeste que entram mais forte na disputa de contratações no mercado, né, como por exemplo o Sport Ceará. Para fechar a pauta de hoje, vamos tratar dessa situação mais uma vez de justiça. O Vasco foi acionado pela FM Sports, que cobra do Vasco uma indenização de R$358 mil pelo caso Dedé. A empresa foi responsável pela venda, né, pela intermediação da venda do atleta, e cobra do Vasco uma quantia referente à comissão. O Vasco foi condenado a pagar uma indenização em maio de 2020, né? A sentença foi dada, mas o Vasco não pagou a sentença no passado. E aí o Vasco realmente entra num risco alto de sofrer mais uma nova penhora. Um absurdo. Mais uma vez o Vasco se envolve em situações de inadimplência, dessa vez com essa empresa que intermediou as negociações do Dedé, e é mais uma aí na fila de espera de penhoras que o Vasco vai ter que realmente negociar para poder diminuir a sua asfixia financeira, né? Então, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like aí. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, nos ajude a bater a marca de 10 mil inscritos. Ativa aí o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que subir um vídeo novo. E se quiser ajudar mais ainda o canal, você pode vir aqui, clicar no botãozinho Seja Membro e vir a ser membro do canal e ajudar os nossos projetos aqui realmente a se tornarem realidade, beleza? Vamos ficando por aqui, fica na paz. Ha ha ha!